Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós. Oração. Oração é um processo dinâmico de dialogar com Deus. É o elevar da mente para sintonizar com as forças superiores, para se conseguir extrair novas energias. É o abrir do coração ao amoroso Pai. Nós sabemos que nós temos 3 tipos de inteligência. A inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. E através dessa inteligência espiritual, constatou-se que nós temos o ponto de Deus em nosso cérebro. Então, é através desse ponto de Deus, que todos possuem, é que nós entramos em sintonia com as forças superiores. É através desse ponto que nós nos ligamos às esferas superiores. E André Luiz Espírito nos diz que o espírito encarnado ou desencarnado pode ser comparado a um dínamo complexo, gerador de forças, que atuam como agentes emissores, receptores, conservadores e reguladores de energias. Sendo assim, o pensamento, nascido da matéria mental, é a força criadora, agente de todas as realizações, quer seja no plano material, quer seja no plano espiritual. Assim, nós comunicamos com os espíritos com os quais nós achamos em sintonia. Então, precisamos estar em sintonia para que nós possamos alcançar algum êxito em nossas orações. O pensamento, ele alcança quem se destina a numa espécie de telegrafia, independente da distância que existe entre eles. Constata-se, então, assim, isso cientificamente, que a prece está, que a ação da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que ela é feita. Pode-se, portanto, fazer a prece em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em conjunto. É claro que quando nós estamos em recolhimento, quando nós estamos mentalizados, nós teremos um efeito mais rápido e um efeito melhor. Mas nós podemos orar no momento de aflição, no lugar que estivermos. Nós podemos fazer em nosso trabalho uma oração, nós podemos fazer no nosso lar, na rua, na fila de um banco. Então, a oração não depende do lugar que estamos e que fazemos. Quais os objetivos da oração? Nós vimos no Evangelho, na leitura de hoje, que a prece pode ter três objetivos: louvar, agradecer e pedir. Claro que nós a usamos mais para pedir, né? Mas tudo bem, podemos fazer isso sim, nos é permitido fazer isso. Mas nós temos que aprender também a louvar e agradecer. O que é louvar? Como é que nós louvamos a Deus? Nós o louvamos a Deus, primeiro, amando e respeitando tudo que está sob a capa de nosso planeta. E louvamos a Deus quando enaltecemos os desígnios de Deus, aceitando-o como ser criador, como ser onipotente, como ser único, e também bendizendo-lhe o nome. Na oração do Pai Nosso, Jesus primeiro louvou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Né? E depois, no final da prece, que ele fez os pedidos. Mas nós, mesmo que nós não sigamos esta ordem, que não façamos assim,
nós temos que nos envolver na oração com sinceridade do coração, né? E agradecer, o que é agradecer? Por quê? Como que eu agradeço? O que eu tenho que agradecer a Deus? Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos de que somos portadores durante toda a nossa vida. Embora ainda nós, nos diferentes graus, né, de entendimento, de aceitação. Porque às vezes, nós não sabemos ainda o que agradecer. Nós podemos agradecer os momentos de alegria, nós podemos agradecer a fé, agradecer a bênção do trabalho, agradecer a oportunidade de servir, agradecer a nossos entes queridos, a nossa família, os nossos amigos e, principalmente, agradecer todos os dias a bênção da vida. E o que é pedir? Pedir, acho que nós já sabemos, né? Todo mundo sabe o que é pedir, mas eu vou dar mais um ênfase. Pedir é recorrer a Deus em busca da luz, do equilíbrio, da força, da paciência, da coragem e de tantas outras coisas. Podemos pedir tudo, tudo, desde que não se contrarie a lei do amor. Defendem uns que não se pode, que só pode se pedir coisas para o espírito, coisas espirituais, jamais coisas materiais. Mas convenhamos, nós estamos agora encarnados, vivemos na Terra, no mundo material. Então, qual o problema de se rogar saúde para um corpo enfermo? Para nós e para aqueles que partiram de nossas vidas. Qual o problema de pedir ajuda para se conseguir um emprego digno para sustentar a família? Qual o problema de se pedir para pedir alimento para saciar a fome que tortura o corpo e o agasalho para quem tem frio? Não há problema algum, né? Podemos pedir, sim, essas coisas materiais, mas nós temos que nos lembrar que nós temos que pedir, tomar o cuidado para pedir aquilo que, de fato, nós necessitamos. E para que a prece seja atendida por Deus, por Jesus, pelos espíritos benfeitores, nós temos que estabelecer algumas condições. Primeiro, concentrar-se no objetivo de orar. Quando vamos orar, nós temos que ter uma postura diferente, mesmo que seja na rua. Eu preciso orar. Eu me lembro, eu estou passando, eu estou caminhando, e de repente eu me lembro de uma pessoa que está doente. Então eu vou me concentrar naquilo. Eu me concentro na pessoa, eu tento visualizá-la, eu visualizo um espírito amigo, eu visualizo Jesus, porque nós ainda somos muito pequenos para visualizar Deus. Mas visualizamos Deus também, através da sua obra, né? Através da natureza. Mas eu visualizo aquela pessoa, tem que concentrar. Eu tenho que saber o que eu vou fazer, o que eu vou fazer com aquela prece, né? Então, é o primeiro passo. Mentalizar, como eu já disse também, aquele a quem oramos, né? E se eu vou orar a Jesus, eu vou mentalizar a Jesus. Se eu oro por Bezerra de Menezes, por um espírito amigo, eu vou mentalizá-lo. E também fala-se possuir mérito para ser ouvido. Ou seja, sintonizar-se no bem em busca de elevação pessoal. Esse item, quando eu estava preparando, eu fiquei até questionando. Eu mesma questionei, e a minha irmã, lendo o comentário que eu dei para ela, ela falou, olha, mas isso aí eu não estou aceitando muito, não, porque fala assim, possuir mérito para ser ouvido.
Então, quer dizer que uma pessoa que está ligada ao mal, uma pessoa que ainda se compraz no mal, ela vai orar, não vai conseguir nada. Se ela se predispor a orar, ela vai receber. Ela vai começar a ter mérito. Porque quando ela se dispõe a orar, ela já se prepara. Se ela se dispõe a orar, ela está com pensamento de melhora. Ela está com esse pensamento esse pensamento de elevação pessoal. Ele vai estar no momento de oração, pelo menos ele estará. E é claro, Deus é um Pai de amor, Deus é um Pai de misericórdia. Ele atende a todos os seus filhos. Então, outro item é a realizar a prece com fé. Nós precisamos adquirir esta fé, porque nós estamos sempre testando Deus, né? A gente testa, a gente parece que Deus está ao nosso serviço. Nós temos que ter fé, que Deus é um Pai de amor, que Deus dá, sim, o que precisamos. E até quem diga que nós não precisamos orar, porque Deus sabe o que eu preciso. Então, para que orar? Se Deus é Pai de amor, Deus é Pai de misericórdia, por que eu preciso orar? Eu preciso orar para que eu entre em sintonia, porque Deus me ajuda. Mas eu não entro em sintonia com Ele, eu não consigo receber esta ajuda, porque eu não entro em sintonia. Então, eu preciso orar, sim, Deus sabe que eu preciso. Mas eu orando, eu pedindo, eu vou me ligar a Ele, não é? Então, nós temos que orar, sim. E acreditando-se que no potencial que nós temos e acreditando no potencial de Deus, que é infinito, né? E colocando-se em estado de aceitação para a resposta que vamos receber. Isso é difícil. Nós pedimos e queremos ser atendidos naquilo que pedimos. Nós impomos condições. Nós temos que aprender a receber as respostas. A prece, ela deve ser simples, clara e precisa, evitando-se fórmulas prontas e palavras vazias. Quando se fala isso, então, às vezes, nós nos questionamos. Então, por que tem a coletânea de preces espíritas? Por que o capítulo 28 tem tantas orações? Tem tantas orações para que nós nos espelhemos. Nós fazemos a leitura daquela oração, depois, no momento de dor, nós vamos ter em nossa mente aquela oração. E podemos falá-la, podemos dizê-la da maneira, mesmo ela estando pronta, né? Se nós colocarmos a fé e a sinceridade. Se ela não sair apenas da nossa boca, se ela sair de nossos corações. Conta-se que um pobre velho, todos os dias, ele ia à igreja, sempre, no mesmo horário. Ele entrava, ficava lá alguns instantes, depois saía. O sacristão da igreja, vendo aquilo, ele ficava um pouco preocupado, porque ele sabia que na igreja tinha coisas de muito valor. E ele não entendia o que aquele pobre velho fazia todos os dias. Então, ele foi questionar e disse assim: o que é que você vem fazer na igreja todos os dias? Ele disse: eu venho rezar. Ele não disse orar, mas ele disse: eu venho rezar. Aí, ele disse: rezar? Mas você entra e sai, logo você sai quase que imediatamente. O velho disse: eu não sei fazer orações bonitas, longas. Eu entro na igreja e falo assim: Jesus, eu sou o Zé, estou aqui, eu vim visitá-lo. E saio. Esta é minha oração. Ela é pequena, mas eu sei que ele me ouve. E aconteceu que o Zé foi acidentado e foi para o hospital.
E na enfermaria do hospital que ele estava, começou a mudar o clima, começou a ter mais alegria, mais aceitação, e ele estava sempre alegre. A irmã, que era responsável por aquele departamento, por aquela enfermaria, chegou até ele e disse: Zé, você poderia me explicar o motivo da sua alegria? Ele disse: por causa da visita que eu recebo todos os dias. Falou: como? E ela estranhou, porque visita, a cadeira que ficava próxima de sua cama, estava sempre vazia. Nunca tinha visita nenhuma para o Zé. Ele era sozinho, solitário. Aí ela falou assim: Zé, mas quem é que te visita? Ele disse: todos os dias, ao meio-dia, eu olho e ao pé da minha cama está uma pessoa que fala assim: Zé, eu sou Jesus. Estou aqui, vim te visitar. Vejam vocês, aquela oração simples chegava até Jesus e ele o ouvia. E lá estava, então, Jesus ao seu lado, todos os dias, no mesmo horário que ele fazia a prece a Jesus. Então, nós pensamos assim, que essa pequena história nos leva à reflexão, porque fala da sinceridade, da perseverança. Qual de nós dispõe todos os dias de um momento para falar com tanta sinceridade com Jesus? Muitos de nós confundimos ainda oração com um amontoado de palavras saídas da boca, destituídas de qualquer sentimento. Quanto de nós temos a perseverança de, nos momentos de alegria ou de dor, elevar os nossos pensamentos até Jesus, confiando-lhe a nossa intimidade, sabendo que Ele nos ouvirá. Devemos lembrar que, para a sombra de nossa alma, a oração será sempre libertadora, alvorada, repleta de luz. Através da prece, pode fazer o bem, porque aquele que ora, atuando pela vontade de fazer o bem, ele atrai a influência dos espíritos mais elevados, sendo ajudado e dando-lhe diretrizes, dando-lhes intuição, para que ele possa ajudar também os outros. Entretanto, nós precisamos saber que a prece não muda a natureza de nossas provas e também não desvia o seu curso, porque elas estão na mão de Deus. E há provas que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. O que é que significa resignação? Resignação, aceitar tudo, sofrer quietinho, cruzar os braços e deixar que tudo continue correndo? Não. A resignação, ela é um processo ativo. A resignação é aquela da busca. Você está sofrendo, mas você vai em busca da solução para diminuir a sua dor. Você está doente, você vai ao médico, mas você faz uma oração antes. Você ora para que o médico da terra seja intuído pelos médicos espirituais, para que ele lhe dê o diagnóstico mais preciso para o seu problema. Então, quando estamos desempregados, oramos a Deus para que nos seja intuído o que fazer, onde ir, o que pôr no nosso, o que é que nós podemos fazer, pôr no nosso currículo que vai crescer, pedir orientação, sim, mas procurar, fazer um currículo bem feito, entregar o currículo, porque quantos ficam esperando que o emprego caia do céu, né? Não vai cair, não. Então, nós temos que agir, acreditar e agir. Deve-se considerar também que nem tudo que o homem implora, nem tudo que imploramos,
corresponde ao que realmente nos convém, tendo em vista a nossa felicidade futura. E Deus, como é um Pai de amor e misericórdia, Ele deixa de atender aquilo que nos seria prejudicial. Ele olha por nós, né? Todavia, as súplicas justas são atendidas mais do que supomos. E a resposta, às vezes, vem por meio de uma intuição, vem por meios indiretos, e até fazendo com que saiamos das dificuldades sem perceber. Às vezes, a gente está passando por um problema tão difícil, de repente, vê uma luzinha, a gente encontra saída. Aquele que crê em Deus fala, puxa vida, eu fui orientado, eu tive uma intuição maravilhosa. Agora, aquele que acha que tudo acontece ao acaso, ele fala, nossa, eu tive uma ideia maravilhosa. Ai, como que eu pensei isso? Nem se lembra que foi Deus que lhe deu essa ideia, né? E um soldado americano, ele foi ferido na Guerra Civil. E após meses de sofrimento, de muito sofrimento, ele chegou ao ápice de sua dor, quando ele percebeu que ele havia ficado, ele passaria a ser um deficiente físico. Então, a partir daquele momento, ele teve que mudar completamente seus hábitos, suas atitudes. Ele teve uma mudança radical na sua vida. Mas essa transformação radical lhe abriu novos horizontes. Ele começou a pensar de maneira diferente. E aí, ele sintetizou essa sua maneira nova de pensar numa oração, que é essa. Pedi a Deus que me desse força para conseguir tudo. Fui feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus saúde para realizar grandes coisas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Pedi a Deus a riqueza para comprar a felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Pedi a Deus poder para que os homens necessitassem de mim. Fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Pedi a Deus por tudo isso. E pedi para gozar a vida. E Deus me deu a vida para avaliar o seu gozo. Não recebi nada do que eu pedi, mas recebi tudo aquilo que precisava ganhar. Dentre todos os homens, hoje me considero o homem mais abençoado. Então, nós temos que aprender a analisar as respostas que nos vêm através da prece. A oração, ela deve ser feita não só nos momentos de tristeza, no momento de dor. Ela deve ser feita também nos momentos de alegria. Eu sempre falei para meus filhos, é muito importante compartilhar os momentos de tristeza, mas é de igual importância compartilhar os momentos de alegria. É muito bom nós aprendermos a compartilhar os momentos de alegria e agradecer a Deus por esses momentos. A oração, então, ela deve ser feita na dor, na alegria, na saúde, na doença, diante do sucesso, do insucesso, enfrentando os fracassos. Devemos orar a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos, porque nós sabemos que quando oramos aos espíritos amigos, eles são apenas intercessores, porque quem nos atende é Deus. Devemos orar pelos enfermos, por nós mesmos, pelos amigos e também pelos nossos inimigos, por encarnados e pelos desencarnados. Há religiões que falam que nem se pode orar para os desencarnados, mas nós temos que respeitá-los, mas nós sabemos que nós temos que orar, sim, para os desencarnados. E orar principalmente para os espíritos sofredores, para os suicidas. Por quê? Porque
nós sabemos que não vai mudar os desígnios da sua... Quando nós oramos para os desencarnados, não muda os desígnios de Deus, mas o espírito pelo qual se ora, ele encontra alívio para a sua dor e ele pode até modificar-se em algumas de suas atitudes e conscientizar das faltas cometidas e começar a fazer o bem. A prece evita doenças originárias de vibrações de mente desequilibrada. A questão da prece é tão importante que um médico, Dr. San Li, ele comprovou a regeneração de células já desenganadas por outros médicos, momentos em que ele se reunia com os enfermos, junto, eles faziam orações em prol de suas curas. Emmanuel nos ensina, certamente, a prece não fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus em todos os episódios da estrada e senti-lo-á no fundo do seu coração. Eu não poderia deixar de terminar esse estudo de uma maneira diferente. Eu vou terminar com uma oração. E é uma oração que foi feita por uma pessoa que tinha tudo para ser feliz, mas que, de repente, ele verificou que ele tinha sido omisso, egoísta, com relação às bênçãos divinas que lhe foram oferecidas durante toda a vida. E, mais uma vez, quando ele foi abençoado por Deus, na trajetória angustiante da decorrência de uma enchente em Santa Catarina, em 2008, ele faz uma prece de reconhecimento. Começar de novo. Eu tinha medo da escuridão, até que as noites se fizeram longas e sem luz. Eu não resistia ao frio facilmente, até passar a noite molhado numa laje. Eu tinha medo dos mortos, até ter que dormir no cemitério. Eu tinha rejeição por quem era de Buenos Aires, até que me deram abrigo e alimento. Eu tinha aversão a judeus, até darem remédio aos meus filhos. Eu adorava exibir a minha nova jaqueta, até dar ela a um garoto com hipotemia. Eu escolhia cuidadosamente a minha comida, até que tive fome. Eu desconfiava da pele escura, até que um braço forte me tirou da água. Eu achava que tinha visto muita coisa, até ver o meu povo perambulando sem rumo pelas ruas. Eu não gostava do cachorro do vizinho, até aquela noite eu ouvir ganir até se afogar. Eu não lembrava os idosos, até participar do resgate. Eu não sabia cozinhar, até ver à minha frente uma panela e crianças com fome. Eu achava que a minha casa era mais importante que as outras, até vê-las todas cobertas pelas águas. Eu tinha orgulho do meu nome e sobrenome, até a gente se tornar todos seres anônimos. Eu não ouvia rádio, até ser ele que manteve a minha energia. Eu criticava a bagunça dos estudantes, até que eles, às centenas, me estenderam suas mãos solidárias. Eu tinha segurança absoluta de como seriam meus próximos anos. Agora, nem tanto. Eu vivia numa comunidade com uma classe política, mas agora espero que a correnteza tenha levado embora. Eu não me lembrava o nome de todos os estados. Agora eu guardo cada um no meu coração. Eu não tinha boa memória. Talvez por isso eu não me lembre de todo mundo, mas terei mesmo assim o que me resta de vida para agradecer a todos. Eu não te conhecia. Agora você é meu irmão. Tínhamos um rio, agora somos parte dele. E de manhã já saiu o sol e não faz tanto frio, graças a Deus. Vamos começar de novo.
esta lição de vida, deve calar fundo em nossos corações, porque provavelmente essas pessoas atingidas pela tragédia da enchente e outras continuam sendo atingidas, já retomaram a sua vida. E com certeza essa reconstrução foi acompanhada de mudanças materiais e espirituais. Então, lembremos-nos, a prece nos encoraja, nos fortalece, nos vivifica, funcionando como uma lanterna que nos conduz em busca da espiritualidade. Que Jesus abençoe a todos nós. Mas antes de eu encerrar de verdade, eu vou pedir licença para o Valentim, e como domingo vai ser o Dia das Mães, eu quero prestar uma homenagem a todas as mães, porque a mãe é o ser mais importante que existe em nossas vidas. E essa página é uma página que se encontra no CD Momento Espírita, que é da Federação Espírita do Paraná, quando Deus criou as mães. Diz uma lenda que o dia que o bom Deus criou as mães, o mensageiro se acercou de Deus e lhe perguntou por que de tanto zelo com aquela criação, em que, afinal de contas, ela era tão importante, tão especial. O bondoso e paciente pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe pelo que merecia tantos cuidados. Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom da cura, para curar qualquer coisa, desde o leve machucado até o namoro terminado. Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras que agissem depressa, preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse o bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passo vacilantes. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para a festinha da escola. Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um par para ver através das portas fechadas, para aqueles momentos em que se perguntasse o que as crianças estão tramando no quarto fechado. Outro par de olhos para ver o que não deveria, mas que precisa saber. E, naturalmente, os olhos normais para fitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer: eu te compreendo, não tenha medo, eu te amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de 9 anos a tomar banho, uma de 5 a escovar os dentes e a dormir na hora certa. Um modelo delicado, com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendaval das adversidades e proteger os filhos, de superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados e de alimentar uma família com o pão do amor. Uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade. Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor, mas ainda assim insistir para que o filho parta em busca do que lhe constitua felicidade ou signifique o seu próprio progresso. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias de alegria e os de tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão. Uma mulher de lábios ternos, que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre a palavra certa para o filho arrependido pelas tolices feitas. Lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor, que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem
e aos encantos da vida. Uma mulher, uma mãe. Ser mãe é missão de graves responsabilidades e de grande honra. É gozar do privilégio de receber no braços espíritos do Senhor e conduzi-lo ao bem. Enquanto haja mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe, porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança de que seus filhos alcancem felicidade e paz. Muita paz para todos.